Olá, turma. Bom, a aula de hoje é uma aula muito importante, um conceito que é bastante cobrado em provas, no Enem. Então é importante a gente se destacar bem e ter isso bem fixado conosco. O conceito de pH, de POH. Nós já estudamos em equilíbrio iônico os conceitos da constante de ionização, né, dentro da aula de equilíbrio iônico. Só lembrando aqui, recordando, nós estudamos aí o conceito do Ka, que é a constante de ionização dos ácidos, o Kb, constante de ionização das bases, e o Kw, que é a constante de ionização da água. Esses três conceitos são necessários para que a gente possa introduzir, então, a definição de pH e de POH. A partir do estudo do equilíbrio iônico, principalmente do equilíbrio iônico do ácido e da base, e por conhecer também a ionização, a autoionização da água, surgem os conceitos de acidez e basicidade, ou melhor, o conceito de meio ácido e meio básico. Estes conceitos, essas definições se dão em razão da presença de um ácido forte ou de uma base forte. Vamos ver com calma cada uma das duas situações. Um ácido forte, se a gente recordar aqui o conceito de ácido lá de Arrhenius, ácido é toda substância que em solução aquosa libera o H+, como único cátion. Então eu posso dizer que ácido forte será aquela substância que libera muito H+. Quanto mais H+, íon protônio ele liberar e o íon hidrônio liberar, mais forte será este ácido. Da mesma forma, a base definida por Arrhenius, é toda substância que libera como único ânion a hidroxila em solução aquosa. Então, eu posso classificar como uma base forte aquela base que em solução aquosa libera muita hidroxila. Como que eu consigo medir se há muito H+, se há muita hidroxila liberada na solução? Bom, a maneira mais prática é através do equilíbrio iônico. Só relembrando aqui, um ácido, quando em solução aquosa, sofre ionização, liberando H+, e um ânion característico. Definimos, a partir desta equação, ou deste equilíbrio, a constante de equilíbrio do ácido, o famoso Ka, onde no numerador eu tenho as concentrações de H+, e do ânion, e no denominador a concentração do reagente que não sofreu ionização, a molécula que não sofreu ionização. Quanto mais ionizada, quanto mais íons forem liberados, maior o numerador, portanto, maior o valor de Ka. Um Ka elevado, então, significará um ácido forte. Da mesma forma, na base, uma base em solução aquosa sofre dissociação, liberando um cátion característico de cada base e como único ânion a hidroxila. Definindo também a sua constante de ionização, no caso Kb, um Kb elevado significará aí uma alta concentração dos íons, inclusive o íon hidroxila. Então, um Kb elevado representará para nós a força de uma base. Quanto maior o seu Kb, mais forte será a base. Quando tem, então, um ácido forte ou uma base forte em um determinado meio, tendo, portanto, uma alta concentração de H+, eu digo que este meio é ácido. Tendo uma alta concentração de hidroxila, estou diante de um meio básico. Bom, diante dessas definições iniciais, então eu posso concluir, então, que a acidez de um meio está relacionada à alta concentração do H+, assim como a basicidade ou alcalinidade de um meio está relacionada à alta concentração de hidroxila. Colocando aí ao lado a fórmula do Ka e do Kb, só para nos ajudar a lembrar destas definições. A partir daqui, eu posso começar a construir a nossa escala de pH. O que vem a ser o pH? pH é o potencial hidrogeniônico. pH significa potencial hidrogeniônico. Então, ele vai representar para mim a quantidade de H+ que eu tenho no meio. A escala do pH
média, então, ela está relacionada com a concentração do íon H+. De forma bem simples e direta, a gente pode apresentar para vocês a seguinte escala. Numa temperatura padrão de 25 graus Celsius, a escala de pH varia de 0 a 14. Isso, nós vamos já ver daqui a pouquinho, esta escala vale para a temperatura de 25 graus Celsius, ok? A escala varia, portanto, de 0 a 14, o pH do meio da solução pode variar de 0 até 14, sendo que, se o pH da solução for 7, eu digo que estou diante de um meio neutro, nem ácido e nem básico. Se eu disser que o pH daquele meio está entre 0 e 6,9, ou seja, abaixo de 7, eu estou diante de um meio ácido, um meio onde há prioridade de H+, né? Há uma quantidade maior de H+. Se eu estiver com pH entre 7,1 e 14, ou seja, pH alto, pH acima de 7, eu estou no meio predominantemente básico ou alcalino, onde há predominância do íon hidroxila e não mais do H+. Então, a escala de pH, ela serve para nos mostrar essa relação. Eu consigo definir se o meio é ácido, se o meio é básico ou se o meio é neutro, de acordo com o valor do seu pH. Só para reforçar, o meio neutro é aquele onde as concentrações de H+ e hidroxila são iguais. Não há predominância nem de um e nem do outro. O meio básico, por sua vez, é aquele meio onde há predominância da quantidade de íons hidroxila. É maior do que a quantidade dos íons H+. E o meio ácido é o contrário. A concentração dos íons H+ será maior, será superior à concentração dos íons hidroxilas. Tendo essas definições, a gente pode seguir mais um pouco. Coloquei aqui a escala de pH ao lado, lembrando que a escala que varia de 0 a 14 serve para a temperatura de 25 graus Celsius. Tá? Matematicamente, agora, podemos definir matematicamente o pH como sendo o menos logaritmo da concentração de H+. Repare que o P, aqui na química, ele vai significar para nós menos o logaritmo. Se eu falo pH, então é menos logaritmo decimal da concentração do H+. Se eu falo POH, que é a outra definição aqui, POH, então eu estarei me referindo a menos logaritmo decimal da concentração de OH. Ok? É comum aparecer também aí em questões de prova o conceito do pKa, pKb, também segue a mesma lógica. Sempre que tiver um P na frente, um Pzinho minúsculo na frente, este P significa menos log decimal, ok? Da grandeza a qual se refere. No caso, pKa seria menos o log decimal do Ka. Aqui no nosso caso, pH, menos o log decimal da concentração de H. Tudo bem? Diante disso, vamos ver um exemplo aqui, só para entender de onde vem esse 0 a 14 aí da escala. Na temperatura de 25 graus Celsius, o Kw, que é a constante de ionização da água, vale 10 a menos 14. Nós já vimos isso na aula de equilíbrio iônico, onde definimos o Ka, o Kb e o Kw. A temperatura de 25 graus Celsius, portanto, este é o valor do Kw, né? 10 a menos 14. E na água pura, nós sabemos que a concentração de H+ é igual à concentração de hidroxila, pois cada molécula de água, ao sofrer autoionização, ela libera um cátion e um ânion, um H+ e um hidroxila. Se a água for pura, então, essas concentrações são idênticas. Temos, então, a definição de Kw, que é a constante de equilíbrio da água, constante de equilíbrio iônico da água, é dada pelo produto entre as concentrações dos íons H+ e do íon hidroxila. Esta grandeza vale 10 a menos 14, na temperatura de 25 graus Celsius. Posso substituir a concentração de hidroxila? Posso substituir esse valor por H+, já que são iguais na água pura. Assim sendo, eu terei que a concentração de H+ ao quadrado é igual a 10 a menos 14. Desta forma, a concentração de H+ da água pura a 25 graus Celsius é 10 a menos 7. Bom, diante desta informação, tendo, portanto, a concentração de H+ na água pura a 25 graus Celsius, vejamos, eu já consegui calcular este valor,
Eu posso agora pedir, por exemplo, para você calcular para mim o pH da água pura. O pH da água pura será menos o logaritmo decimal da concentração de H+ da água pura, que nesta temperatura vale 10 a menos 7. Assim sendo, vamos calcular o pH então da água, substituindo na definição matemática de pH. pH menos o log da base 10 da concentração de H+. A concentração de H+, por sua vez, é 10 a menos 7. Lembrando aqui das propriedades do logaritmo, né? Calcular o logaritmo de uma potência de 10, calcular o logaritmo decimal de uma potência de 10 é fácil. Eu pego o expoente, trago aqui para frente e fico com o log de 10 na base 10. Veja o que eu fiz. Trouxe o expoente aqui para frente e aqui eu fiquei com o logaritmo de 10 na base 10. Isso aqui vale 1, né? O logaritmo aqui vale 1. Portanto, eu fico que pH é igual a menos vezes menos 7 vezes 1. Portanto, o pH da água pura a 25 graus é 7. Foi exatamente o que nós falamos. Neste caso, quando o pH é 7, nós estamos diante de um meio neutro, pois a água pura é neutra. Perceberam de onde vem esse valor 7? Portanto, o valor 14 é exatamente do kW da água, que é 10 a menos 14 na temperatura de 25 graus Celsius. Eu sempre reforço essa questão porque só existe uma maneira de eu variar a constante de equilíbrio, seja o Kc, lá no equilíbrio molecular, seja o Ki, né, ou Ka, Kb ou Kw, no equilíbrio iônico, é a temperatura. Toda vez que eu mudo a temperatura, eu posso mudar o valor do Kc. Tá? Atenção para uma informação muito importante, a gente pode usar aí em algumas questões de prova. Quando eu estou na temperatura de 25 graus Celsius, pH mais pOH é igual a 14. Isso vem exatamente na definição de Kw. Veja, Kw, que é definido por este produto, a 25 graus Celsius é 10 a menos 14. Se você aqui fizer um trabalho matemático bem leve, aplicar o logaritmo aqui no primeiro termo, aplicar o logaritmo aqui no segundo termo, você vai chegar nesta relação, onde pH mais pOH é igual a 14. Por que isso é importante? É comum, em algumas questões de prova, ele te dá a concentração de hidroxila e pedir o valor do pH. Você não vai conseguir calcular o valor da concentração de H+, de forma direta. Então, tendo a concentração de hidroxila, por exemplo, você calcula o pOH, sabendo o pOH, é só substituir na equação, sabendo que a soma dos dois é 14. Lembrando que isso só vale se a temperatura for 25 graus Celsius. Bom, vamos fazer alguns exercícios para fixar e entender como aplicar essas definições. A primeira questão, bem simples, direta, de aplicação direta da definição. Ele pergunta qual o pH de uma solução aquosa a 25 graus, cuja concentração de H+ é 10 a menos 3 mols por litro. Bom, se ele me deu a concentração de H+, e a definição de pH é menos log decimal desta concentração, é uma aplicação direta da fórmula, substituindo o valor, lembrando, log decimal de uma potência de 10, pego o expoente e levo para frente, e fico com o log de 10 na base 10, que é 1. Portanto, menos vezes menos 3 vezes 1, 3. O pH da solução, portanto, é 3. Estou diante de uma solução ácida, né? O pH dela é menor que 7. Ele não perguntou aí não, né? Mas a gente pode perguntar aqui. Qual que é o pOH desta mesma solução na temperatura dada? Bom, tendo a informação que pH mais pOH é 14, eu já tenho o valor do pH, que eu calculei ali em cima, é 3. Substituindo na fórmula, eu sei que o pOH desta solução é 11. pOH é o potencial hidroxiliônico. Ele refere-se à concentração de hidroxila. Tudo bem? pH, potencial hidrogeniônico, refere-se à concentração de H+, e pOH é o potencial hidroxiliônico. Vem lá da hidroxila. Uma segunda questão aqui, ele me dá 4 soluções, urina, clara de ovo, lágrima e café, com as respectivas concentrações de H+ em cada uma delas. E pergunta quais são as soluções que são ácidas e quais são as que são consideradas como base aí nessa questão. Bom, para fazer isso, para descobrir isso, eu tenho que calcular o pH de cada uma delas. Se ele me deu a concentração de H+, é fácil. Eu calculo o pH só substituindo na definição do que vem a ser o pH.
Veja que em todas elas, a concentração de H+, está dada em potências de 10, multiplicado por 1. Então fica fácil aplicar, só substituir este valor aqui na equação. Vou ter sempre um logaritmo de uma potência de 10. Pego o expoente, vou trazer para frente, troco o sinal e multiplico por 1. Então, eu tenho aqui que o pH da urina é 6, meio ácido. Eu tenho aqui que o pH da clara de ovo é 8, meio básico. Eu tenho que o pH da lágrima é 7, um meio neutro. E do café é 5, um meio ácido. Pois bem, diante dessas informações e tendo as opções aí que ele me forneceu, eu sei que a resposta é a letra B. Somente a solução 2 é uma solução básica, tendo o pH acima de 7. A primeira e a última são ácidas e a terceira é um meio neutro. Tranquilo? Também a aplicação é direta da fórmula do pH. Essa questão é interessante, ela exige de nós algum conhecimento prático aí do dia a dia. Ele pergunta qual das amostras seguintes apresenta maior pH. Bom, se ele está procurando o maior pH, ele está procurando a solução, a amostra menos ácida. Tudo bem? E quanto mais ácido, mais baixo é o pH. Vamos lá. A alternativa A, ele fala do suco de limão. O limão é uma fruta cítrica. Por que uma fruta cítrica? Porque ela contém ácido cítrico. Só o fato de ácido cítrico, você pode até não saber a fórmula do ácido cítrico, não precisa saber, mas só o fato de saber que é ácido, já sabe que o meio, o suco de limão, tem um pH menor que 7. Bem? O vinagre, por sua vez, o principal componente do vinagre é o ácido acético, o ácido etanóico, lá da química orgânica também. Você pode não saber a fórmula do ácido etanóico, pode não lembrar na hora, mas não precisa. O simples fato de ser um ácido já me indica que o pH é menor que 7. A água destilada, alternativa C, é a água pura, é um ambiente neutro. Nós já vimos isso, inclusive, na definição do KW lá. A água pura, portanto, tem um pH igual a 7. Veja que se fossem essas três alternativas, a resposta já seria a letra C. Né? Qual das amostras apresenta o maior pH? Seria a letra C, se tivermos somente essas três opções. Mas tem mais uma. Ali em seguida, ele fala de uma solução aquosa de hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base de arrênios, tem hidroxila, que em solução aquosa é liberado na forma de íon. Bom, só o fato de ser uma base de arrênios, isso aí já me garante uma alta concentração de hidroxila no meio, me fornecendo, portanto, um meio básico ou alcalino, cujo pH tem que ser maior que 7. Ele me pediu, então, qual das amostras tem o maior pH? Obviamente, é a letra D. A única solução aí que me fornece um meio básico. Tranquilo? Mais uma, e essa é interessante, ela fala do seguinte: determinada variedade de suco de limão tem um pH de 2,3. Determinada variedade de suco de tomate tem um pH 4,3. Quantas vezes o suco de limão é mais ácido que o de tomate? O que mede a acidez de um meio? A quantidade de H+. Então, eu quero saber quanto de H+ tem no suco de limão a mais do que no suco de tomate. Bom, é fácil. Essa questão, ele já me deu o pH. Por exemplo, o suco de limão ele me falou que o pH é 2,3. Eu posso concluir, então, que a concentração de H+ no suco de limão será dada por 10 elevado a menos 2,3. É uma opção de cálculo. Eu estou fazendo aí raciocínio inverso. Né? Antes eu estava usando a concentração de H+ para chegar no pH. Agora eu estou fazendo o caminho contrário. Ele já me deu o pH, a partir daí eu chego na concentração de H+. A concentração de H+, portanto, no suco de limão, eu posso dizer que é da ordem de 10 elevado a menos 2,3. Raciocínio semelhante eu uso em relação ao suco de tomate. pH 4,3, concentração de H+, portanto, é 10 elevado a menos 4,3. Né? Aquilo que é pH volta a ser o expoente da base 10, o sinal trocado da concentração de H+. Tenho, então, aí a quantidade de H+, que tem nas duas soluções, nas duas amostras, do suco de limão e do suco de tomate. Se eu fizer a razão, a relação entre eles, quantidade de H+ que tem no suco de limão sobre a quantidade de H+ que tem no suco de tomate, eu chego que esta relação é de 10 ao quadrado, ou 100. O que significa isso?
significa dizer que no suco de limão eu tenho 100 vezes mais H+, do que no suco de tomate. Então, por conclusão óbvia, eu posso dizer que o suco de limão é 100 vezes mais ácido que o suco de tomate, né? Uma vez que a definição de acidez se dá relacionada à quantidade de H+ no meio. Tudo bem? Bom, essas questões aí nos ajudam a entender, a aplicar o conceito de H+, o conceito de pH, a partir das concentrações do H+, né? Essa última questão, ela já é um pouquinho diferente, veja que bacana. Ele me fala que a 25 graus Celsius, uma solução aquosa de hidróxido de sódio, uma base de arrênios bem forte, tem concentração de 0,1 mol por litro. E ele pede, qual o pH da solução? Veja que em momento algum ele falou de H+. Ele não me dá nenhuma dica de qual seja a concentração de H+ nesta solução. Mas ele me dá, sim, uma dica sobre a concentração de hidroxila, OH-. Vejamos. Ele me deu uma base de arrênios, uma base forte, o hidróxido de sódio, que em solução aquosa libera Na+ e hidroxila. Perceba que a concentração da base é bem pequena. Estou diante, portanto, de uma solução bastante diluída, né? 0,1 mol por litro. O que eu posso imaginar, então, que aconteça neste meio? Uma solução diluída de uma base forte. Se a solução está diluída, eu tenho poucas moléculas de soluto, poucas partículas de soluto em solução. Se eu tenho poucas partículas, essas poucas que eu tenho vão sofrer dissociação. Então, eu posso concluir, meus amigos, que de todas as moléculas, de todas as partículas de NaOH que eu coloquei em solução, todas elas vão sofrer dissociação. Veja que eu não uso o termo molécula, né? Porque estou diante de um composto iônico. O hidróxido de sódio é uma substância iônica, então não é muito adequado usar o termo molécula. Molécula eu uso para compostos covalentes. Eu estou diante, então, do composto iônico hidróxido de sódio, NaOH. Como é uma base forte e eu tenho poucas partículas dela em solução, já que a solução é diluída, eu posso concluir que todas as partículas de NaOH que foram colocadas em solução sofreram dissociação e estão na forma de íons, íon Na+ e íon hidroxila. Assim sendo, a quantidade de NaOH que eu coloquei, eu posso concluir que produziu de hidroxila, certo? Diante disso, eu tenho aqui, então, a concentração de hidroxila presente nesta solução. Se eu tenho a concentração de hidroxila, eu posso calcular uma grandeza chamada POH, que é o potencial hidroxiliônico, certo? POH nada mais é do que menos o logaritmo da concentração de hidroxila. Tendo este valor, né, que é 0,1, ou, para facilitar a minha vida, 10 elevado a menos 1, né, potência de 10, eu chego à conclusão que o POH desta solução é 1. Não foi o que ele me perguntou. Ele me perguntou qual era o valor do pH. Mas tendo o pOH e sabendo a temperatura na qual estou trabalhando, eu tenho esta informação. pH mais pOH é 14, para qualquer solução que esteja a 25 graus Celsius. Bem, substituindo então, né, o valor do pOH, que eu já sei que é 1, acabei de calcular, eu chego à informação de que o pH desta solução é 13. Um pH bastante elevado, que confirma que estou diante de um meio básico ou alcalino. De fato, né? Eu tenho uma base de arrênios aqui, bastante forte, então isso já me caracterizaria o meio alcalino. Se eu tivesse já uma experiência considerável neste assunto, eu nem precisaria ter feito esses cálculos todos. Observe para as alternativas dadas. Das 5 alternativas que ele me deu, e ele perguntou qual é o pH dessa solução, somente a letra E é um valor acima de 7. Somente a letra E, portanto, indica um meio básico. Se eu já sei que isso aqui é uma base, e estou diante de uma solução aquosa dessa base, eu sei que o meio é básico ou alcalino. Portanto, obrigatoriamente, o seu pH seria acima de 7. As outras 4 opções, veja, A, B e C caracterizariam o meio ácido, né? Um pH muito baixo aí, 0,01, 0,1 ou 1. A letra D caracterizaria o meio neutro. Somente a letra E indicaria aí o que estou trabalhando no meio básico alcalino. Então, não precisaria necessariamente fazer a conta, mas fizemos, tá? Já que estamos aprendendo
a lidar com este conceito. Ok? Bom, a aula de hoje foi para apresentar então o conceito de pH, de pOH, como trabalhar e interpretar os resultados. Lembrando que pH é potencial hidrogeniônico e ele vem da concentração de H+ presente no meio. Vem a partir dele as definições de meio ácido e meio básico. Lembre sempre, pHs baixos significam grande acidez. pHs elevados significa alcalinidade ou basicidade do meio. Tudo bem? Combinado assim? Faz exercício, capricha aí nos estudos e qualquer dúvida, manda para nós que a gente tenta resolver. Abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.